Satisfação Tropa Vasco Resenha. Antes de mais nada, bora fortalecer aí se inscrevendo e deixando aquele like. Bora lá para as notícias do nosso Vascão. O Vasco em modo decisão. O Vasco está vivendo dias que decidem o futuro do clube. Enquanto encaminha a permanência de um atacante decisivo, pode perder sua maior joia por mais de 200 milhões de reais. Tem treinador convencendo jogadores no telefone, presidente colocando o próprio patrimônio em risco em negociações que acontecem diretamente com atletas, sem o clube sequer estar na mesa. Hoje não é só notícia, hoje é análise, é contexto e é futuro. Fica comigo até o final. Andrés Gomes. Não é detalhe, é movimento estratégico. O Vasco encaminhou a permanência definitiva de Andrés Gomes e vai adquirir 70% dos direitos econômicos do atacante colombiano junto ao Rennes. E isso aqui passa longe de ser um movimento simples de mercado. Andrés Gomes é aquele jogador que muita gente só percebe quando ele não está em campo. Disposição absurda, intensidade constante e uma capacidade rara de manter rendimento alto, jogando partidas seguidas sem queda física. Esse perfil encaixa perfeitamente no modelo de jogo que o Fernando Diniz exige. O Vasco não está apenas comprando um jogador, está protegendo uma engrenagem essencial do sistema. Força máxima no Carioca, recado interno de Diniz. E essa decisão conversa diretamente com o que aconteceu na preparação para a estreia no Campeonato Carioca. O Vasco encerrou os treinos e Fernando Diniz decidiu ir com força máxima contra o Maricá em São Januário. O planejamento inicial era usar reservas nas primeiras rodadas, mas depois de conversar com o elenco e sentir o ambiente, o treinador mudou de ideia. A maioria dos jogadores se colocou à disposição, e Diniz quis aproveitar o Carioca como laboratório real, não como amistoso disfarçado. A provável escalação deixa isso claro. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma ou Piton, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Essa decisão manda um recado interno muito forte. Aqui não tem zona de conforto. Ninguém está de férias e o time está sendo moldado jogando, errando e corrigindo em competição oficial. O fator Fernando Diniz no mercado. Esse ambiente competitivo ajuda a explicar por que o Vasco, mesmo em cenário financeiro difícil, segue atraindo jogadores promissores. O chamado fator Fernando Diniz virou ativo de mercado. No caso do zagueiro Alan Saldívia, não foi apenas uma indicação técnica. Diniz ligou pessoalmente, conversou por dias, explicou o modelo de jogo, falou de desenvolvimento, carreira e encaixe. O jogador entendeu o projeto e quis vir. Diniz não vem de promessa vazia, ele vem de processo. Formado em psicologia, trabalha a relação com o atleta como pessoa antes de tratar apenas o jogador. E isso se repete com Brenner, principal desejo do Vasco para reforçar o ataque. As conversas já aconteceram, mais de uma vez, e não ficaram restritas ao campo. Falaram de adaptação, de família e de vida no Rio de Janeiro. O Vasco hoje não compete com dinheiro, compete com convencimento. Ryan na mira da Premier League. Enquanto isso, o mercado também se movimenta para levar ativos do clube. O Bournemouth, da Premier League, demonstrou forte interesse em Ryan. A proposta que está sendo preparada é de 35 milhões de euros, cerca de 219 milhões de reais, com a possibilidade de o Vasco manter um percentual de futura venda. Ryan virou ativo global. A decisão agora é delicada: vender e aliviar o caixa ou segurar uma joia que pode elevar o patamar esportivo do time nos próximos anos. Brenner. Acordo próximo, mas não fechado. Essa possível saída se conecta diretamente com a negociação por Brenner. Vasco e Udinese já concordaram no valor de 4,2 milhões de euros, mas o entrave segue sendo a forma de pagamento. O parcelamento ainda impede o acerto final. Questionado, um membro do staff do jogador respondeu: "Parece que sim, não é um sim definitivo, mas também não é uma negativa." E mais uma vez, a presença do Fernando Diniz pesa para manter a negociação viva. Política, SAF e guerra de narrativas fora de campo.
A política do clube também vive dias decisivos. Pedrinho foi categórico ao negar que a ACAP tenha recusado uma proposta de 150 milhões de reais pelo Vasco. Segundo ele, isso é mentira. Pela lei americana, a ACAP não pode administrar clube de futebol. Com a entrada de um novo investidor, Pedrinho afirma que a negociação na arbitragem é simples e que a dívida deixada pela 777 é menor do que o prejuízo causado. Pedrinho também admitiu que as conversas para a venda da SAF estão bem adiantadas. Um investidor já passou por 4 fases do processo, algo que não aconteceu com outros nomes citados no passado. Embora ele não confirme oficialmente, as apurações apontam para Marcos Faria Lamacchia, ligado à Crefisa. Ainda não há assinatura, mas, diferente de outras sondagens, esse processo realmente andou. O remédio amargo: cortes e responsabilidade. O presidente também foi transparente sobre a situação financeira do clube. Disse que o remédio é amargo, que foi preciso estancar a sangria e evitar novas dívidas. Para entrar na recuperação judicial, ele colocou os próprios bens, como forma de demonstrar seriedade e compromisso. A ideia é clara. Quando a ferida fechar, o Vasco passa a viver apenas de receita, mas até lá, responsabilidade máxima. Contrato com a Nike. Transição e ajustes. Até o contrato com a Nike entra nesse contexto. Pedrinho explicou que, em situação normal, o acordo só começaria em 2027. A antecipação pode gerar dificuldade de abastecimento no primeiro trimestre, algo já previsto e tratado como ajuste de transição, sem impacto estrutural a longo prazo. Vegete e o alerta sobre controle de ativos. Por fim, um alerta importante envolvendo Pablo Vegete. O vice-presidente do Cerro Porteño revelou que a saída do atacante está sendo tratada diretamente pelo jogador, com pouco contato com o Vasco. Segundo ele, atletas experientes costumam ter acordos verbais e opções de saída. Isso levanta uma questão sensível. Não é só sobre perder um centroavante. É sobre controle de ativo em um momento em que cada decisão pesa. Tudo está conectado. O Vasco vive um momento de decisão total. Compra jogadores estratégicos. Pode vender sua maior joia. Atrai reforços no convencimento. Negocia a SAF. Corta gastos e acelera o processo esportivo usando força máxima desde o início da temporada. Nada está solto. Tudo está conectado. E o que o Vasco decidir agora vai ecoar por muitos anos. Fortalece aí, tropa, né, segredo?